Maria, sou servo missionário Roberto. Engraçado, né? Os protestantes, eles querem empurrar a sua doutrina a goela abaixo das pessoas, né? Ontem um protestante falou assim para mim, irmão, você é cristão, mas só falta uma coisa, você tem que conhecer a verdade, virar evangélico. Por quê, ô irmã? É por causa das imagens? Sim, tal. Engraçado, né? Se fosse for catar o termo das imagens, se você catar em 1 Reis do 6, do 22, 35, Ezequiel 41, 17 até o 26, ou o 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29, tinha imagem de 12 bois, tinha imagem de bois, de querubins e leões. Aí ele viu, o protestante ele é assim, ele cata um católico que conhece a Bíblia, aí ele fica sem graça. Irmão, a religião não se discute, mas você está acusando uma coisa, mas você tem que provar a nós o que você está acusando. O templo é cheio de imagens, escultura aí. As imagens que tem dentro da igreja católica é imagem também sagrada, de acordo que tem lá no templo do rei Salomão. Engraçado, né? Na Bíblia tem imagem, não é somente só a escritura. Então, tanto que na Bíblia não tem somente só a escritura. Tem a tradição, tem um magistério, tem um fundamento, tem um pastor. Interessante, se você focar nessa visão protestante, Cristo, ele passeava nesse templo cheio de imagem e escultura. Dá para se provar tanto no Velho Testamento e no Novo. João 10. É, 23, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Templo cheio de imagem e escultura. E também, se você focar aqui, João 5. Aquele homem que Jesus curou no dia de sábado, né? Aquele homem estava ali no templo do rei Salomão orando. 14, João 5,14. Mais tarde, Jesus achou no templo e disse: Eis que ficaste são. Já não peques, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer que Jesus estava onde? No templo, cheio de imagem e escultura. Engraçado, né? Cristo não fala. Não, esse é um templo pagão, que tem imagem e escultura. Aí você mostra esses versículos bíblicos para esses acusadores, esses irmãos fanáticos, protestantes, eles saem fora. Quero que você me prova na Bíblia. Que está proibindo ídolos. Ídolos. Êxodo 20, versículo. Êxodo 20, versículo 3 e 4. Os protestantes usam 4. Mas tem mais versículo aqui, Em Atos dos Apóstolos 3. Está subindo ali. Pedro e João no pórtico de Salomão. Aqui é o primeiro milagre de Pedro, né? Atos Apóstolos 3, Pedro e João ia subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem. Levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo chamado Formoso, para que pedisse esmola ao que entravam no templo. Quando ele viu Pedro e João ia entrando no templo, implorou a ele uma esmola. Pedro fitou nele, olhou como também João. Disse, olha para nós, lá no templo, 11, como ele se conservava perto de Pedro e João. Uma multidão de curiosos afluiu a ele no pórtico chamado Salomão. Agora você vê, tem evidência bíblica que no templo era cheio de imagem. Era imagem pagã? Era imagem que Deus não mandou fazer? É imagem via sacra. Aí você cita os versículos bíblicos. Aqui, Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Os protestantes, eles viajam nesse versículo.
Para eles, esses protestantes aí que não são famosos, esses protestantes aí fundo de quintal, para eles as imagens que tem dentro da Igreja Católica são imagens de Deus. As pessoas acusam a Igreja Católica, mas as pessoas não entendem o dogmatismo das imagens, o que as imagens representam, o que as imagens te levam. Engraçado, se fosse catar esse ponto de vista, essa visão protestante, então Deus errou. Até em profetar sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Quem está certo é quando surgiu ali a revolta protestante, Martinho Lutero, em 1700. Então, de 1700, a igreja errou. As profecias que a Bíblia está falando, os pais da igreja estão tudo errado. Quem está certo é 16 séculos para frente que a revolta protestante. A reforma protestante, que é somente a sola escritura. Mas na Bíblia não tem somente a sola escritura, guardar a tradição. Que interessante. E também a escritura vem da igreja, o Novo Testamento. Fundamento dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, que Cristo ensinou pregando, anunciando oralmente e ensinando para os seus discípulos. Que interessante, que ele congregava, que ele passeava no templo do rei Salomão, um templo cheio de mais escritura. E que tem na Igreja Católica, o protestante, quando a gente cita esse versículo para vocês não querem entender, finge de sonso. Aqui, ó, Êxodo 10, ó. Êxodo 25, 10, ó. Deus falando com Moisés, ó. Fará uma arca de madeira de alcácia. Seu comprimento será de 2 covados e meio. Sua largura de 1 covado e meio. Sua altura de 1 covado e meio. Ao 17, 18, ó. Fará também uma tampa de ouro, cujo comprimento será de 2 covados e meio. E a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro. E o fará de ouro, batido azul, terminado da tampa. Um de um lado, outro de outro lado. Olha só que interessante. Mas aqueles querubins ali, Deus falava com Moisés no meio de dois querubins que tinha boca, mas não falava, que tinha mãos, não palpava, que tinha pés, mas não andava, etc. Salmo 115, como vocês gostam de usar, o Salmo 135, Bíblia Católica 103, e Bíblia Católica 134, ou Salmo 96, Bíblia Protestante, e o Salmo 95, versículo 7, Bíblia Católica. É os textos que vocês gostam de usar, ou Jeremias 10, 5, ou 2 Coríntios 8, 3. Que interessante, né? Deus não divide sua glória com ninguém, mas que glória, meu irmão. Glória de ser Deus como Ele. Olha só que interessante. Ó, 22, ó. Ali verei ter contigo, e de cima da tampa, ó, no meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para israelitas, os israelitas. Olha só que tinha o véu do tabernáculo, o pastor, o protestante, tinha querubins desenhado. Olha só, aí você cita esses versículos para o protestante, a religião não se discute. Claro, a verdadeira religião combate a falsa religião, a falsa doutrina. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura violeta, púrpura escalante e de carmesim, sobre a quais alguns querubins serão antigamente bordados. Agora você cata aqui, ó. Imagens. No Rei 6, do 22 até o 35, no templo cheio de imagens, escultura, você vai ver ali, ó. O 35 mandou esculpir nela querubins, palmas e folhas debrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajudando as esculturas. Ao 29, ó. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas, folhas abertas. Olha só que interessante. Agora você capta 1 Reis 7 ao 25, ou protestantes. É somente a Bíblia, somente a Bíblia. Somente a Bíblia tem. Somente a Bíblia dá para destruir todas essas pregações suas distorcidas, principalmente desses historiadores. Aqui, ó. 25. Este apoiava sobre 12 bois, a quais olhava para o norte, para o oriente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e sua âncoras estava para o lado de dentro. Ao 25, 1
Reis 7, 25, ó. 25 não, 29. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois, querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, prendia guinaldo em forma de festões. Ó. Querubins, bois e leões. Mas essas imagens é só para ilustrar. Os 12 bois prefigura quem? A Arca da Aliança prefigura quem? Aqueles dois querubins em cima da Arca da Aliança prefigura quem? Mateus 22, 30. Ou Lucas 20, versículo 34 até o 36. A visão celestial. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como anjos do céu. Agora você cata aqui em Mateus 22, 19. Mostrai a moeda, como que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus, de quem é esta imagem, esta inscrição? De César. Respondeu, disse, então, Jesus, dai, pois, a César que é de César. Quer dizer o quê? A imagem é o que é, cara. Não é um ídolo essa imagem aí, tal, etc. Olha só que interessante. Engraçado, né? Você vê, se for condenar imagem, então vocês têm que parar de publicar vídeo na internet, porque a internet reflete a imagem. Jogar seu celular fora, sua televisão. Que interessante, né? Simples, cara. Mas vocês católicos adoram imagem, vocês são adoradores de imagem. Engraçado, o tempo da Rei Salomão enche de imagem e escultura. Aí ele ficou quieto. Por quê? Mexe com quem conhece, tem conhecimento, fica feio. A Bíblia não condena a imagem via sacra. O que a Bíblia condena é a imagem de ídolos, de deuses pagãos. Um texto muito que os protestantes gostam de torcer também, vamos ver se eu acho. Isaías 42. Aqui, 42, 8. Ó. Eu, Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei a minha glória, nem a ídolo minha honra. Quer dizer o quê? Ele não cederá a sua glória de ser Deus como ele, mas honrai o pai e a mãe. Mateus 19, 19. Honrai, Romanos 10, 2. Ó. Não, 2, 10. Mas glória e honra a todos o que faz o bem. Primeiro aos judeus e depois aos gregos. E o anjo saudando Nossa Senhora, o anjo, a vestir de graça, e o Espírito Santo também dando um culto de honra a Nossa Senhora. Lucas 1, 43. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Ao 48. Ó. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Todas. Olha só que interessante. Como vamos proclamar? Dando culto de honra. Por quê? Nem todas as gerações proclamarão Nossa Senhora. Porque os protestantes não têm amor pela Maria. Os protestantes não reconhecem Maria como a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus. Por isso que vai dizer Apocalipse 12, 17. Esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Como vamos guardar os mandamentos? Prestando culto de honra. Obedecendo a igreja. Sobre de Pedro edificarei minha igreja. Essa igreja que tem imagem via sacra. Nem Cristo falou nada e nem os apóstolos reclamaram das imagens dentro do templo do rei Salomão. Porque é prefiguração dos santos no nova igreja, no novo fundamento. Que interessante. Então, não é somente só a escritura. E também se você for meditar, refletir somente só a escritura, você tem que reconhecer que só tem uma só igreja. Só um fundamento, só um pastoreio, só uma doutrina, que só tem uma noiva.
em uma só doutrina. Tanto no Velho Testamento só tinha uma forma de culto. E no Novo Testamento só pode ter uma forma de culto. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito. E as pessoas vão aceitar de agradamente, como o apóstolo Paulo fala. E não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão. Se nós, algum anjo do céu, abaixo do céu, pregar outro evangelho diferente, ao contrário que a gente pregamos, seja inválido. Por isso que eu não acredito nessas pregações protestantes. Por mais sincera que seja. Porque é outro evangelho, é outra doutrina. Não é a doutrina que vem lá do fundamento dos apóstolos. A igreja se torna pública, dos apóstolos 2, ali Pedro começa a pregar oralmente, de acordo com o que Cristo ensinou, de acordo com o que Cristo pregou. Que o Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, ensinando, impulsionando sobre a vida deles. Salve Maria. Essa é a raiz da igreja. Não é uma igreja protestante. Não é a igreja vinda de homem. Não é a igreja que surgiu através da mídia. É uma igreja que foi fundada com sangue e edificada com o sangue dos mártires. Que interessante. Salve Maria. Sou missionário Sérgio Roberto. Salve Maria. Chupa essa, protestante.